Olá, eu sou Rodrigo Vinícius Cardinal, sou neuropsicólogo e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que eu faço os meus prontuários. Então vamos lá. Vou criar duas abas aqui no Word. A primeira eu vou chamar de pacientes. Aqui eu vou colocar as informações deles. Por exemplo, o nome. Do lado dá para colocar a data de nascimento. Do lado dá para colocar, por exemplo, um telefone de contato, um e-mail, certo? Eu gosto de colocar também qual que é o dia do atendimento dele. Por exemplo, a data de atendimento e a hora de atendimento. Então, vamos preencher assim, digamos, João da Silva. O João da Silva nasceu no dia 1/1/2001. O telefone dele lá, coloca, por exemplo, aqui, o e-mail dele. Daí é para colocar, por exemplo, também o endereço, coisa do tipo. Mas só para a gente exemplificar. A data eu coloco assim, por exemplo, quarta-feira. E a hora, por exemplo, 20 horas. Até 20h30. Então é uma forma aí de estar organizando, certo? Eu gosto de colocar tudo centralizado, para ficar mais fácil a visualização aqui, ó. Então dá para colocar dessa forma aqui. Pronto. Então, digamos que eu tenha 10 pacientes, dá para você colocar aqui, ó. Daí você coloca, né, o nome de cada um, tal, o dia de atendimento, tudo. Ó, vai preenchendo aqui. Essa é a minha lista de pacientes. Você pode fazer, por exemplo, por ordem de chegada, né? Os pacientes mais antigos em cima, os pacientes mais novos embaixo. E agora vamos fazer o prontuário. Então a gente adiciona uma nova página e coloca aqui o nome de prontuário, ou frequência, né? Como ficar melhor. Como que eu faço prontuário? Eu faço assim. Eu coloco aqui o nome da pessoa, então digamos, João da Silva, certo? Daí eu coloco aqui o PTS, que normalmente é o objetivo que eu estou trabalhando com ele. Por exemplo, questões familiares e de autoestima. Daí aqui embaixo eu separo em 3 colunas. Com a data, então eu coloco, por exemplo, o primeiro atendimento que eu fiz com ele foi dia 5/5/2022. Aqui do lado eu coloco a hora que eu atendi ele, por exemplo, 20 horas. E aqui do lado eu coloco o que foi trabalhado. Então, por exemplo, foi anamnese com o paciente. Né? Ou, por exemplo, com os pais do paciente. Certo? No caso aqui, ele já seria uma pessoa adulta. Né? Mas, digamos que não fosse uma criança, dá para colocar assim também. Aqui eu deixo centralizado tudo. Ó. Eu faço um recuo para ficar curtinho. Aqui também. Deixo tudo centralizado. E aqui eu aumento. Então, basicamente, dessa forma que fica aqui a minha ficha de anamnese, certo? Coloco dessa maneira aqui. E daí, conforme vai preenchendo, eu não vou preenchendo para baixo, eu vou preenchendo para cima. Então, digamos, depois disso eu atendi ele, eu coloco aqui, ó, inserir uma linha acima. Eu coloco aqui, ó, atendi ele depois no dia 15/5/2022, às 20 horas, digamos que ele faltou. Eu coloco aqui, ó, falta atestado médico Covid, por exemplo. Daí aqui, ó, vamos... próximo atendimento dele foi dia 25/5/2022, às 20 horas. Né? 20 horas. Posso colocar aqui, ó. Atendimento, questões de família, por exemplo. Né? Ou questões de emoções. Então dá para ir colocando. Claro, e daí você sempre vai adicionando uma linha acima, que daí você tem um atualizado. Ó. Agora já estamos no dia 6/6/2022. Daí você tem todo o histórico dos atendimentos do João da Silva. Ó. Atendimento falando sobre vícios. Você tem uma ideia do que você está trabalhando com ele, né, e como que está o andamento. Claro, dá para você deixar isso aqui mais bonitinho. Por exemplo, coloca uma cor aqui, coloca uma borda, né? Dá para também se centralizar ele, então se deixar mais para cá, ó, à esquerda aqui. Dá para você deixar bem mais bonitinho para ficar assim. E daí você pode criar esse daqui para cada paciente. Então, normalmente, os meus pacientes eu tenho assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui a formatação. Os meus pacientes, normalmente, eu tenho aqui. Digamos que essa daqui seja a Joana do Prado Almeida. E daí eu vou preenchendo também. E olha que legal, conforme vai passando as semanas, eu vou preenchendo de todos eles juntos, né? Então, digamos que eu atendi o João na terça. Eu coloco ele numa cor laranja. Laranja são os pacientes de terça. Amarelo ficou os pacientes de quarta. E os pacientes de quinta-feira, eu coloco, por exemplo, aqui de azul. Né? Posso mudar aqui para azul. Então você tem uma ideia, ó, todos os pacientes de quarta, todos os pacientes de terça. E conforme vai passando a semana, adiciona uma linha aqui, ó. Dia 7/6/2022, às 20 horas. Por exemplo,
né? Teve outra falta. Falta não explicou o motivo. Né? Dá para colocar dessa forma. Ah, Joana, eu não pude atender. Tive que cancelar. Então você coloca aqui, ó, dia 8/6/2022. 21 horas, digamos que seja o atendimento dela. Né? Aqui, ó. 21 horas. Daí dá para colocar aqui, ó. Falta cancelado pelo psi, ou pelo psicólogo, né? Pelo psicólogo. Ah, o João eu atendi dia 9. Então coloca aqui, dia 9/6/2022. Às 22 horas que eu atendi ele. Né? Então eu sempre faço os meus prontuários assim, dessa forma. Atendimento, visomotor. Por exemplo, dá para colocar aqui, avaliação, visomotor. Pronto. E a gente vai dessa forma aqui, tendo um controle melhor. Né? Ah, mas a Joana começou depois, então tá bom. Então a gente apaga esses daqui, ó, que o João começou antes da Joana, digamos, né? Então coloca aqui, ó, ela só fez 2 atendimentos até agora. Então a gente coloca aqui, ó, anamnese com a paciente. Né? Ah, e esse daqui, o João da Silva, né? O outro João, vamos colocar Henrique. Henrique Oliveira. O Henrique já está faz tempo comigo, já está de muitas semanas, mais que o João. Então a gente faz ele ficar maior aqui, ó. Assim, aí. Então você tem esse controle, ó. E daí eu sempre adiciono uma linha em cima e coloco o atendimento que foi feito essa semana. Então vai ter pacientes que vão ter pouquinho, que nem no caso da Joana, ó, coloquei errado. Vai ter pacientes que vão ter pouquinho e vai ter pacientes que estão no meio do processo e pacientes que já estão faz tempo. Então é dessa forma que eu faço o meu controle. Lembrando, ó, tem que mudar aqui o PTS, por exemplo, da Joana pode ser uma realocação profissional. Né? E do Henrique aqui pode ser, por exemplo, uma reabilitação psicomotora. Então você coloca ali o nome, os objetivos que você está trabalhando com cada um e vai preenchendo conforme você vai atendendo. Vai colocando os dias certinho aqui, tudo certinho. Para você ter um controle se o paciente veio, o que você está trabalhando, qual foi a resposta que você teve com ele, que isso daí é bem importante. Então fica aí minha sugestão de como montar o teu prontuário. Né? Você coloca aqui na lista dos pacientes também, ó, o nome, né? Dá para você colocar por cor, por exemplo, a quarta aqui é laranja, daí aqui, digamos que seja a quinta, é verde, aí você muda aqui, ó, quinta-feira. E digamos que aqui seja a sexta, né? Sexta-feira. Opa. Daí você tem um controle de quantos pacientes você atende cada dia, né? A hora também dá para você colocar aqui. Isso daqui fica bem prático para você ter uma visualização de quem está faltando, o que você está trabalhando com cada um. Beleza? Espero ter ajudado você que está montando o seu prontuário aí, fazendo sua lista de pacientes, porque na clínica a gente tem que ter uma organização muito boa, para a gente ter o controle do que a gente está trabalhando, se o paciente está vindo, se ele está faltando, quantos pacientes está atendendo, né? Então isso é bem importante, beleza? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado e até um próximo vídeo.